Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quarta-feira nós vamos analisar. Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quarta-feira nós vamos analisar o empate entre Atlético Paranaense e FC Cascavel em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse confronto. Então vamos lá para a Friday Atlético Paranaense 0, FC Cascavel 0, partida que teve início às 20 horas desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. E para enfrentar o Cascavel, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri manteve a base da equipe que venceu o Maringá no último domingo no estádio Willie Davids. Matheus Felipe assumiu a posição de Lucas Belez no sistema defensivo, dando continuidade ao rodízio que tem sido feito pelo lado direito da dupla de zagueiros, e o atacante colombiano Kevin Velasco substituiu o suspenso Luiz Fernando, fazendo a sua estreia como titular com a camisa do Furacão. E no primeiro tempo, foi o Atlético quem assumiu o domínio das ações desde cedo e começou a criar oportunidades para marcar. Primeiro, João Cruz desperdiçou boa finalização cara a cara com o goleiro Jean Carlos. Você poderá dizer que foi uma falha grosseira na saída de bola do FC Cascavel, porém foi uma falha grosseira forçada pela pressão exercida pelo Atlético de maneira coordenada, mérito pelo Atlético na criação da oportunidade, um demérito lógico para o João Cruz pelo fato de não ter convertido essa grande chance, mas eu não vou vilanizar um jogador tão jovem por ter desperdiçado uma ocasião de gol, e especialmente porque não foi somente esse lance de maneira isolada que impediu o Atlético de vencer o FC Cascavel. Na sequência, o Atlético tem pelo menos um pênalti sonegado pela equipe de arbitragem. O zagueiro Serafini, do FC Cascavel, afasta com a mão um cruzamento vindo do lado direito do atacante colombiano Kevin Velasco, e a equipe de arbitragem se atrapalha. O árbitro chega a assinalar a penalidade, mas depois é convencido pelo bandeirinha a marcar somente o escanteio, e o Atlético acaba não tendo uma penalidade clara marcada a seu favor, em mais uma demonstração de que o baixo nível da arbitragem da Federação Paranaense de Futebol sempre prejudica a qualidade do espetáculo. Talvez seja o caso de começar a pensar na utilização do VAR no Campeonato Paranaense desde as primeiras rodadas, porque, convenhamos, tem feito falta, tá? E na sequência o Filipinho é derrubado dentro da grande área depois de receber um passe, salvo engano, do Allan Kardec, mas aqui eu vou ser honesto com vocês, eu tenho esse compromisso de ser imparcial na análise da arbitragem. Na minha opinião, considerando o lance pelo ângulo que eu vi, o Filipinho parece sim um pouquinho adiantado, então a penalidade, o impedimento acabou sendo bem assinalado e por esse motivo não seria pênalti na minha visão. Você pode pensar de forma diferente. E aí, uns 10 minutos depois, mais ou menos, o Isaac invade a área conduzindo a bola, se livra de dois marcadores e é derrubado pelo Alex Paulino, penalidade que nem o fraquíssimo Kleber Ariel Gonçalves da Silva conseguiu encontrar um motivo para não marcar. Na cobrança, o Allan Kardec acaba acertando a trave direita do goleiro Jean Carlos, e Raul, no rebote, não consegue controlar a bola. O Atlético desperdiça aquela que possivelmente foi a sua melhor chance no primeiro tempo. Porém, pouco tempo depois, logo na sequência, o Kevin Velasco encontra o Isaac invadindo a área do FC Cascavel, e o camisa 11 do Atlético cabeceia a bola no travessão, o que significa, gente, fazendo essa rápida recapitulação, que nos primeiros 45 minutos o Atlético criou aí sem dificuldades 3, 4, 5 grandes oportunidades para marcar e poderia ter voltado para o vestiário com uma vantagem confortável no placar. O desempenho da equipe no primeiro tempo, por mais que o placar tenha ficado no 0 a 0, não foi ruim, foi até bastante bom na minha modesta opinião. E aí no segundo tempo, sim, no segundo tempo o Cascavel se encontra na marcação, consegue limitar as participações do Isaac, que era quem mais vinha criando problemas lá pelo lado esquerdo da defesa do Cascavel, e o Atlético passa longos 45 minutos dentro da Liga Arena sem criar problemas para o goleiro Jean Carlos, e isso realmente é uma coisa que me preocupa, tá? E falando em preocupações, o que mais me preocupa nesse caso, mais uma vez, o que mais me preocupou, o que mais me revoltou, o que mais me incomodou, foi a evidente falta de repertório do técnico Maurício Barbieri no momento de mexer na equipe. As substituições são sempre quadradinhas, são sempre sem mudar a maneira da equipe jogar, nem o posicionamento dos jogadores dentro de campo. Então hoje, mais uma vez, a gente vai fazer aquele exercício que fizemos no último vídeo. Sai Allan Kardec, entra Gonzalo Mastriani, um centroavante por outro centroavante.
Sai João Cruz, entra Juliano. Sai um meio atacante, entra um meio atacante. Sai Kevin Velasco, entra Leozinho. Sai um ponta direita, entra um ponta direita. Sai Filipinho, entra Falcão. Um volante por outro volante. E aqui é que a coisa realmente se torna revoltante, né? Eu fico mais indignado, porque por que não apostar em João Cruz e Juliano juntos nesse momento da partida, com o Atlético precisando de um gol e faltando um pouco mais de 20 minutos para o fim do jogo? O FC Cascavel pouco ou nenhum perigo levou para o gol do Atlético, não teria por que insistir na manutenção de dois volantes em campo, muito menos com o segundo volante, sendo o Falcão, que é um jogador que defensivamente tem aí as suas qualidades, mas ofensivamente pouco ou nada oferece, tá? Não teria por que ele ter entrado em campo no jogo de hoje. E a quinta e última substituição foi a entrada do Luciano Arriagada, atacante chileno, no lugar do Isaac, que cansou, né? No segundo tempo ele realmente perdeu muito gás. E aí você vai poder dizer que o Luciano Arriagada é um segundo centroavante, ou que talvez ele seja um segundo atacante, não foi uma substituição de peça por peça, mas o que a gente viu em campo foi o Luciano Arriagada colado na linha lateral, atuando como um ponta durante todo o tempo que ele esteve em campo. Então o Atlético realmente ficou muito restrito a essa forma de jogar mais uma vez não conseguiu extrair disso os melhores resultados. O Maurício Barbieri precisa começar a trazer soluções para a equipe a partir do banco de reservas, e isso precisa passar por variação de modelo de jogo, variação de formação tática, trocas de jogadores, combinações novas de jogadores. Não adianta ficar repetindo somente a mesma coisa e esperar por um resultado diferente do que a gente viu em outras tantas ocasiões. O Falcão não é um jogador que vai ajudar um Atlético que precisa marcar gols, por exemplo. Isso fica bastante evidente. E tá na hora de começar a trabalhar com dois jogadores de meio de campo, gente. João Cruz e Juliano precisariam ter terminado esse jogo juntos, e especialmente agora que o Atlético não tem o Bruno Zapelli afastado por lesão, tá? O Juliano mais o João Cruz poderiam ter feito uma boa diferença na segunda etapa. Então, gente, mais que o resultado, me preocupa o segundo tempo apagado, porque enfrentar adversários fechados na sua própria defesa vai ser uma realidade constante pro Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, né, a partir de abril, maio. E a equipe precisa ser capaz de encontrar soluções nessas circunstâncias, o que não ocorreu na partida de hoje, tá? Vamos ser bastante honestos. No segundo tempo, por exemplo, a partir do momento que o Cascavel consegue se encontrar na defesa, o Atlético pouco ou nada oferece em termos de perigo. E acho que vale a gente fazer só uma pausinha para destacar os bons primeiros 20 e tantos minutos do Juliano com a camisa do Atlético, tá? Num pouco mais aí de 20 minutos, ele mostrou que tem uma qualidade bastante acima da média dos companheiros, e eu acredito que vai ser sim uma peça importante para o Atlético ao longo da temporada. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. É somente uma questão dele se manter saudável, que foi a tônica deles desde o retorno ao futebol brasileiro, com exceção do ano passado. Vamos torcer que tenha sido somente um ano de azar em 2024 para o Juliano. Mas e você? O que achou da atuação do Atlético Paranaense nesse empate com o FC Cascavel? O que você viu de bom ou de ruim? Quem foi bem, quem foi mal? Deixe aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.